Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo de estudo no canal para nossa edificação. A palavra de hoje é sobre as 7 festas judaicas. Vamos aprender um pouquinho sobre elas? Existiram períodos de festividades e observância religiosa que representavam importante significado na religião hebraica nos tempos bíblicos, e algumas chamam a atenção até os dias de hoje. A longa e rica história do povo de Israel ocasionou-lhes inúmeras oportunidades para comemorações, e muitas de suas festas duravam cerca de uma semana, durante a qual eles podiam extravasar os seus profundos e sinceros sentimentos a Deus. Eram também chamadas de festas do Senhor, ou solenidades ao Senhor. Quais sua observância e significado? Qual a importância de cada uma delas para a região hebraica dos tempos bíblicos? E o que pode nos ensinar hoje? Tudo bem, então isso estudaremos agora nesse vídeo. Continue ligado. Antes de falar de coisa boa, eu te lembro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Logo após se inscrever, se gostou do vídeo, vai deixar o seu joinha e também acione o sininho para você receber outros vídeos do canal. E tão interessante também é se você compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nos links com seus amigos, para eles partilharem também dessas bênçãos da palavra de Deus, ok? Ficamos agradecidos. Então, qual o propósito das festas judaicas? As festas judaicas, elas tinham diversos propósitos. Alguns eram mais uma espécie de culto e adoração, comemorando os feitos de Deus para com o povo. Nessas ocasiões, o povo arrependido dos seus pecados buscava o perdão, buscavam a bênção de Deus e buscavam comunhão. Era o momento de purificar a alma, marcar um novo começo. Sempre que as colheitas eram abundantes e os rebanhos se multiplicavam, o povo expressava grande gratidão a Deus e fazia isso através dessas festas. Contudo, querido, sua forma de adoração mais comum era com cânticos, os som de harpa, flautas, alegrias, banquetes, encontro com familiares. Todos estes festivais, eles tinham um cunho educativo, espiritual, com muito amor e comunhão. Elas lhe ofereciam o vislumbre de um Deus que operava milagres, que davam-lhe prosperidade através das plantações, das criações, amavam um Deus que ama e perdoa o povo. Então eles expressavam esses festejos. Muitas vezes essas celebrações deixavam na mente dos participantes uma expressão mais forte do que os livros e aulas da época. Então, as festas elas tinham um cunho muito educativo, elas ensinavam o povo a história dos hebreus, certo? Na igreja cristã também essas festas tiveram seu efeito didático. A ceia do Senhor, por exemplo, que se baseia na Páscoa. Tanto o Natal como a Páscoa se tornaram ocasiões que levam o cristão verdadeiro a recordar a obra de Deus e expressar a gratidão, se quebrantar com Ele. É bem verdade e triste saber, ver, queridos, que algumas dessas festas se tornaram ao longo da história banais, festas carnais, como por exemplo a Páscoa, tão somente se tornou um comércio lucrativo, de vendas de chocolate. Perdeu a sua verdadeira identidade, que é sagrada. A essência da Páscoa foi esquecida. Se fala em Páscoa, se fala em coelho, não sei de onde eles tiraram esse coelho da cartola, se fala em chocolate e o comércio se alegra com isso. Perderam-se a essência do que é de fato a verdadeira essência da Páscoa. Se falar do Natal, o Natal se tornou um carnatal. O nascimento de Cristo perdeu o sentido verdadeiro. A palavra carnaval, ela é originada do latim carnes levale, cujo significado é retirar a carne. Ah, queridos, mas
Só que isso nunca foi verdade. Está mais para a festa da carnalidade pura. E o pior, misturaram isso com o Natal e botaram o nome de Carnatal. E o cristão verdadeiro sempre terá que repudiar esse tipo de coisa. Mas, queridos, voltando para o nosso tema, quais são as 7 festas judaicas bíblicas e seus significados, como se comemoravam e por que se comemoravam? Certo? Então, já que a gente tocou aí na Páscoa, vamos começar falando da Páscoa? Páscoa. Esta palavra se origina da palavra em latim pascha, que é derivado do hebraico pessar, né? Pechar, ou Páscoa, que significa passagem, né? Passou da morte para a vida. Essa festa judaica é de grande importância. Sua origem acha-se profundamente ligada à história do povo de Israel. Lembra a primeira Páscoa lá no Egito Antigo? Vamos chegar lá, certo? Essa comemoração está presente em todo o período do Antigo Testamento, mas ela começou bem distante. Ela se estendeu até a igreja primitiva, né? E veio a constituir-se agora como base dos cultos, né, de agora. A data da festa era ela anual, celebrava no dia 14 do mês Nissan. Né? Em nosso calendário, o mês de Nissan corresponde ao período nos meses de março e abril. A razão da Páscoa, a grande importância dela, né, registrada no Êxodo. É o ato redentor de Deus pelo qual Israel tornou-se povo dele e foi salvo da morte. Passou da morte, passou do cativeiro. Pechar, a Páscoa, a passagem. A grande importância, né, da Páscoa é o que ela simboliza espiritualmente para nós hoje. Né, que em Cristo nós passamos da morte para a vida, porque Ele é o Cordeiro Pascal. Esta primeira Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 7, Deus instruiria os israelitas que passasse sangue nos umbrais da porta para que não sofresse a praga da matança dos primogênitos. E naquela noite todo o povo hebreu passou o sangue ali, mas o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do sexo masculino, tanto de homens quanto de animais. Porém, o povo hebreu que passou o sangue nos umbrais da porta ficaram intactos. Não entrou na casa cuja porta era marcada com sangue. Nessa casa ninguém morreu. Houve então os israelitas passaram a observar essa festa judaica e o principal marco dessa festa é a libertação e a proteção divina. Sabemos também, querido, que a nossa segunda Páscoa foi a que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, ofereceu na cruz do Calvário, onde seu sangue foi aspergido para toda a humanidade. Quem crê nesse Cordeiro Pascal será salvo, quem não crê já está condenado. A comemoração da festa, as instruções para a celebração da primeira Páscoa, elas são encontradas em Êxodo no capítulo 12. Constitui o plano básico original dado por Deus a eles naquela época. O que seria então? Primeiro, era um cordeiro sem mácula, quer dizer, um cordeiro sem mancha na pele ou defeito algum. O animal devia ser um macho de 1 ano, seria imolado ao entardecer. Eles deveriam passar o sangue dele nos umbrais da viga da porta, parte superior do portal. Teriam que assá-lo sobre o fogo, assá-lo por inteiro, com cabeça, perna, frisuras intactas, sem quebrar nenhum osso dele. Teriam de comê-lo à noite, acompanhado de pão sem fermentos e ervas amargas, o pão asmo. E o que sobrasse deveria ser queimado ao amanhecer. Além disso, teriam de fazer as refeições às pressas, com sandálias nos pés, lombos cingidos, cajado de viagem na mão. Eles tinham que estar assim, lombos cingidos. O que significa isso? Essa expressão que sempre é usada na Bíblia, cingir os lombos, usada muito nos tempos bíblicos, dizia respeito a levantar, amarrar a túnica para que todo o pano ficasse acima dos joelhos, a fim de que a pessoa pudesse correr e a roupa não atrapalhasse movimentos rápidos, ou até mesmo, como é dito lá em Efésios,
você cingir-se, né? É que a roupa estivesse dobrada na cintura, amarrada ali, para não impedir na batalha, né? Não pegar na espada e você tivesse mais agilidade. Então, fuga ou defesa, cingir os lombos. Isso tudo era figura da libertação operada por Deus ao povo hebreu. Já na Páscoa, no Novo Testamento, devido à passagem do tempo e às mudanças sociais que tiveram sensíveis efeitos sobre o povo de Israel, a Páscoa começou a sofrer algumas modificações. No tempo de Cristo, as alterações que ela sofrera eram solidificadas. Nessa ocasião, o povo tinha que se deslocar para Jerusalém, que então recebia um grande fluxo de peregrinos. E a Páscoa era comemorada tão somente ali, na cidade e no templo de Jerusalém. O historiador Flávio Josefo, um grande historiador da história cristã, ele afirma que para o sacrifício durante a Páscoa em Jerusalém, nessa época, eram necessários 25 mil animais. Embora esse número talvez seja um tanto exagerado, o fato é que a quantidade era mesmo bem expressiva, eram muitos animais para muita gente no período da Páscoa. Essa foi uma das mudanças incorporadas à Páscoa, taxar um lugar somente, né, que fosse em Jerusalém e que fosse no templo. Desde 600 anos antes de Cristo, era costume imolar-se o cordeiro pascal em Jerusalém. Por causa disso, a festa deixou de ser um evento familiar, transformando-se em romaria. Todos faziam essa romaria em direção a Jerusalém. Essa súbita afluência de pessoas para a cidade criava um grande problema de acomodação. Esperava-se que todos os israelitas aptos se locomovessem, né, fosse comemorar essa festa em Jerusalém. Imagine aí a quantidade de gente nesse período na cidade de Jerusalém. É por isso que Lucas, no capítulo 2, versículo 41, ele registra que a família de Jesus fazia essa viagem todos os anos para celebrar a Páscoa. É interessante observar que Jesus também ia nessa festa, embora pela lei de Moisés ele não fosse obrigado a ir para essa festa, porque segundo a lei de Moisés, os rabinos haviam determinado que todo cidadão tinha que começar a celebrar a Páscoa a partir dos 13 anos. E sabemos, através do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 42, que Jesus já estava ali em Jerusalém desde os 12 anos, né? Então, pela lei, as crianças, idosos, deficientes físicos estavam isentos de participar da Páscoa, mas Jesus já estava ali. É interessante notar também que o Talmud, ele diz que a Páscoa é saborosa como a azeitona. A palavra essa frase vem do Talmud. O que é o Talmud? A palavra Talmud nos dá um significado de ser livro da lei. Ele é uma codificação da lei civil religiosa do judaísmo pós-bíblico. Ele compõe-se de duas partes. O Mishnah, que é escrito em hebraico, que para eles é a lei propriamente dita, e também a segunda parte é o Gemara, escrito em aramaico, que vem a ser os seus comentários e interpretações. O Talmud é formado por 66 livros legais, éticos e históricos, uma coletânea de livros sagrados dos judeus, interessantes. As primeiras edições impressas da obra surgiram no século XVI na Europa. Ele foi escrito por muitos rabinos, líderes religiosos judeus da época, ao longo de séculos surgido da necessidade de complementar a Torá do hebraico. Aí surgiu esse Talmud. Mas voltando aqui à festa da Páscoa, Jesus hoje é o nosso Cordeiro Pascual. Conforme João capítulo 1, versículo 36, desde o início do seu ministério, Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tirará ou que tirou o pecado do mundo. E ele cumpriu esse papel quando foi crucificado, oferecido em holocausto ali no Calvário. O apóstolo Paulo, ele ensinou que Jesus foi imolado como nosso Cordeiro Pascal.
Ele registra isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Em alguns pontos, seu sacrifício é análogo ao do Cordeiro Pascal, como o de não terem quebrado seus ossos, né? A Bíblia registra isso na profecia e também está lá em Êxodo 12, 46, está em Números 9, versículo 12, também se encontra no Salmo 34, versículo 20 e no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 36. Contudo, queridos, um fato incontestável é que ele morreu pelos pecados do mundo, não obstante não se terem cumprido nele todos os detalhes relativos à celebração da Páscoa, mas ele de fato é o nosso Cordeiro Pascal. Então, dentro da Páscoa também tinha a festa dos pães asmos. Essa festa era uma outra parte da festa da Páscoa. Não era uma festa à parte, era uma dentro da outra. Então, ela faz parte da Páscoa. Trata-se de uma comemoração de natureza agrícola, que talvez já existisse antes mesmo da instituição da Páscoa. Devia ter a duração de uma semana. Ela começa no dia 14 do mês de Nissan, né? Como nós já sabemos, é o período entre os meses de março e abril, já falamos sobre isso. A Páscoa era celebrada no primeiro dia dos pães asmos. Então observe que a Páscoa ela foi introduzida na festa dos pães asmos. A festa da Páscoa era de uma intensa alegria solene, ao mesmo tempo era celebrada simultaneamente por todos, mas cada um, quando era em relação à festa dos pães asmos, celebravam em sua casa com suas famílias. Enquanto a festa dos pães asmos, né, era uma festividade comunitária. Tá dando para entender? A Páscoa, né, era solene, era celebrada em toda a comunidade, era em Jerusalém, era no templo. A festa dos pães asmos era algo mais voltado para o pessoal inteiro. O Pentecostes é a segunda festa que a gente vai tratar hoje. Esta palavra vem da raiz grega Pentecoste, que significa quinquagésimo, 50 dias após a celebração da Páscoa. Época de colheita de cevada, né? A vinha, a colheita, o trigo. Quando era comemorada a festa de Pentecostes, era quando estava no sumo da colheita. Era chamada também de festa das semanas. Festas das semanas é baseada em uma antiga tradição hebraica chamada Shavuot, que significa semanas. A razão da festa do Pentecostes, né? Era uma prática que vinha dos tempos de Moisés. A gente encontra registro disso lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Em Levítico, capítulo 23, versículos de 15 a 22, especificava os diversos componentes das ofertas a serem feitas em ocasião dessa festa chamada Pentecostes. Eram elas, era uma oferta de cereais de manhã e outra à tarde, uma oferta de animais que constava de 7 cordeiros, 1 novilho e 2 carneiros, 2 pães feitos com fermento, 1 bode com oferta pelo pecado e 2 cordeiros como oferta pacífica. Eram os elementos que compunham, né, a oferta de Pentecostes. Após o exílio, os judeus passaram a observar essa festa no templo, em Jerusalém, tornando-se a segunda das 3 festas anuais em que o povo afluía para a cidade. Essa era outra ocasião festiva em que, além da cerimônia religiosa, havia também comunhão social, como a festa dos pães asmos, né? Comunhão social na cidade. Páscoa era uma festa mais família, mas que também se estendia à cidade e ao templo. Mas a festa dos pães asmos era uma solenidade mais social e era como Pentecostes. Todos se envolviam nesse festejo. O sentido do cristianismo, o Pentecostes, teve um significado todo especial para a história, porque marcou o início de uma nova fase para o Evangelho. Explodiu o Evangelho de Deus através desse acontecido.
o acontecido, né, que surgiu dentro da festa de Pentecostes. Após a ascensão de Jesus, os cristãos retornaram para Jerusalém e ali eles aguardavam instruções. Certo dia, quando estavam todos reunidos em um determinado lugar, mais ou menos cerca de 120 pessoas, entre eles os apóstolos, as mulheres, né, que seguiam Jesus, estavam todos ali. Aí o Espírito Santo desceu e encheu cada um deles, e eles puseram a falar novas línguas. Está registrado em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Muitos teólogos argumentam que foi aí que nasceu oficialmente a igreja cristã. Daí eles passaram a pregar o evangelho de Cristo em toda a região com autoridade, né, vinda dos céus. Essa festa de Pentecostes, ela veio bem a calhar para os cristãos, porque a cidade estava cheia de judeus provenientes de todos os lugares do mundo. Então eles viram essa manifestação do poder de Deus na vida daqueles apóstolos e daquelas mulheres, né? E ouviram a mensagem das boas novas de Deus. Atos registra isso no capítulo 2. Naquele dia, quase 3.000 pessoas, dentre os quais ali estavam, creram em Jesus Cristo, foram batizados. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Quando regressaram às suas regiões de origem, esse povo que foi batizado, levaram a mensagem que havia aceitado, e daí em diante a igreja se multiplicou e se multiplica até hoje, através da descida do Espírito Santo que se deu dentro da festa de Pentecostes. Algumas pessoas acham que o nome da descida do Espírito Santo na vida daquelas pessoas se chama Pentecoste. Não. Pentecoste era uma festa que eles comemoravam. A descida do Espírito Santo se deu nessa festa chamada Pentecoste, onde eles estavam reunidos orando, cerca de 120 pessoas, e o Espírito Santo tomou conta deles ali. Ok, queridos? Essa festa do Pentecostes, 50º dia após a Páscoa. A terceira festa que podemos trabalhar agora é a festa dos tabernáculos. Etimologicamente, a palavra tabernáculo, ela se originou a partir do latim tabernaculum, né, que pode ser traduzido como tenda, né, ou cabana, barraca, um tabernáculo. Tabernáculo é a denominação dada ao local onde a Arca da Aliança era guardada, assim como os outros artefatos sagrados, né, de acordo com os relatos bíblicos, era dentro do tabernáculo. Era a terceira festa relacionada com a agricultura e também atraía centenas de fiéis para Jerusalém. Com o passar do tempo, ela recebeu outros nomes, dentre os quais podemos destacar Festa das Tendas ou Festa da Colheita, depois passou a se chamar Festa do Senhor. A razão dessa festa, comemorada no início do outono, celebra a colheita das uvas e azeitonas. De todas as festividades religiosas de Israel, esse é o que mais se assemelha à comemoração do Dia de Ações de Graça, que é comemorado até hoje nos Estados Unidos. Talvez seja ela a festividade mais alegre, em ocasião que o povo mais se alegra, se diverte, mais tem comunhão, mais reúne a família, mais restaura lares. A festa do tabernáculo. A data dessa festa judaica variava um pouco, dependendo das condições do tempo e do término da colheita. E esta só era considerada determinada depois de concluída a prensagem do fruto todinho que eles colhiam. A data padrão foi finalmente estabelecida no dia 15 de Tisri, compreendida, né, entre os meses de setembro e outubro. O local dessa festa era determinado, em determinada época centralizava em Jerusalém. Nessa ocasião, a dos tabernáculos também se transferiu para lá. E Jerusalém em volta era cheia de barracas, dentro era centenas de pessoas ali. Muitos dos participantes traziam de suas propriedades tendas, barracas, cabanas, onde se alojavam, desfrutando das agradáveis noites de Jerusalém. Certo? A festa tinha dois aspectos distintos.
Uma parte dela era consagrada ao louvor e ações de graça, né? O toque das trombetas convocava o povo que se postava nas ruas para assistir à marcha dos sacerdotes, que eles iam até o tanque de Siloé, enchiam vasilhas de água, depois rumavam para o templo e derramavam sobre o altar. Qual a finalidade desse ritual? Era dar graças a Deus pela água e suplicar-lhes pelas chuvas de inverno para que a colheita fosse abundante na primavera e no verão. Muitos desses celebrantes levavam ramos de palmeiras na mão como símbolo de reconhecimento pela boa colheita, e tinha muitos caminhadas pela cidade com esses ramos na mão. O segundo ponto alto da comemoração era esses festejos aí. Eles saíam na rua tocando tamborim com os ramos na mão o dia todinho durante 7 dias. À noite as multidões festejavam com banquetes, cantavam, caminhavam, dançavam pelas ruas, portando tochas. Nesse momento demonstravam sua gratidão a Deus, desfrutando as boas coisas da vida, o prazer de gozarem da companhia um do outro, conforme está registrado em Levítico no capítulo 23. Queridos, foi essa festa que os irmãos de Jesus se referiram quando instituíram com ele para que fosse para Jerusalém. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos de 1 a 9, que os irmãos perguntaram: Jesus não vai para a festa do tabernáculo? O Senhor rebateu suas palavras sarcásticas, mas depois, ocultamente, ele foi para a Judéia. Durante a festa, ele deu ensinamentos, ele sofreu uma dura oposição por parte dos fariseus, né, de Caifás, que estava ali na perseguição, incitando o povo contra ele. Mesmo assim, ele foi e participou da festa dos tabernáculos. Uma quarta festa, querido, do povo judaico era o Ano Novo Judaico. Então, quer dizer que os israelitas do Antigo Testamento, eles comemoravam a entrada do Ano Novo? É difícil responder essa pergunta sim ou não. Os principais historiadores bíblicos não mencionam nenhuma festa ou comemoração relacionada com o Ano Novo, mas existem algumas evidências de que após o período neotestamentário, o Ano Novo existia como evidência de comemoração, e eles comemoravam sim essa data. O nome hebraico dessa festa, que é relativamente recente, é Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano. É provável que originalmente a contagem do ano iniciasse no mês Tisri, compreendido entre os meses de setembro e outubro no nosso calendário. Porém, na época do Êxodo, o Ano Novo foi mudado para o mês de Nissan, entre março e abril do nosso calendário, conforme está em Êxodo no capítulo 12, a mudança dessa data. Ao que parece, durante o exílio babilônico, voltaram a adotar oficialmente a data para setembro e outubro, devido à influência do calendário babilônico, o qual o atingiram nas suas comemorações. E é provável que, com o correr do tempo, os judeus tenham adotado definitivamente essa data no período babilônico. É improvável que fosse celebrada nos tempos bíblicos, mas alguns anos após esse período, o judaísmo a vinculou ao Yom Kippur, celebrado 9 dias depois, dado as duas datas, que ficou agora designado como o dia de temor. Sendo assim, então temos a quinta festa, que no caso seria a festa de Ano Novo, que mudou de nome, e a quinta festa seria Yom Kippur. Essa data, essa festa tem um significado muito especial para os judeus, como também para o cristianismo. Yom Kippur vem do hebraico. Essa palavra significa Dia do Perdão. É uma das datas mais importantes do judaísmo, celebrada uma vez por ano, conforme está registrado em Levítico, no capítulo 23, versículo 27. A Bíblia ensina que nesse rito religioso, Jesus assume a função de sumo sacerdote. Era um evento espiritual de tal importância que quando um judeu queria referir-se a essa festa, bastava ele dizer aquele dia,
Aí todo mundo já sabia que era a festa do Dia do Perdão. E todos já sabiam que festa era. Era uma ocasião de reflexão, de arrependimento nacional, purificação dos pecados. Depois passou a ser chamada também festa do Dia da Expiação. Eles experimentavam profundos sentimentos de remorso, de tristeza e depois de reconciliação. Essa festa judaica ela era realizada em outubro, antecedendo a festa dos tabernáculos. O evangelista Lucas, em Atos capítulo 27, precisamente no versículo 9, ele usa a data como referência para a viagem de Paulo, porque se deu depois do tempo do jejum, que era muito praticado nessa festa. Então, quando o judeu ele lia esse escrito de Paulo do jeito que estava escrito, logo ele situaria o acontecimento, então, com o mês de outubro, que era o dia da festa Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, a época do jejum. Então, Paulo, quando escrevia, foi no tempo do jejum, ele já sabia que era o tempo dessa festa e já sabia o mês que era que Paulo estava se referindo. O objetivo dessa comemoração era fazer uma pausa na vida, as pessoas refletirem sobre os pecados cometidos e se arrependerem. E os fiéis meditavam também sobre o pecado da nação em sua condição espiritual, pois se considerava parte de um todo. Diante de Deus, cada um, além de ser indivíduo, era parte da nação. Então, além de orarem por si, oravam pelo um todo. Depois de fazer o exame da alma perante Deus, eles experimentavam a remoção dos pecados e aceitavam o perdão de Deus. A comemoração dessa festa, ela tinha um lado pessoal e um lado sacerdotal. Cada indivíduo tinha que observar um dia de jejum quando ninguém poderia trabalhar, apenas se dedicar a esse jejum. Certo? Esperava-se que todos mantivessem um semblante sério e quem não fizesse poderia até ser castigado e poderia até ir para a pena de morte. Era nessa ocasião que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era a única vez no ano que ele se apresentava nessa parte do templo. Ali ele entregava uma oferta que constavam da mistura de sangue de um boi e o sangue de um bode. Em seguida o sacerdote realizava interessante cerimônia do bode emissário escolhido por sorteio. De acordo com Levítico 16, esse animal era chamado de Azazel, que significa o emissário. O sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça desse bode, todos confessavam o pecado de Israel, em cima desse bode. Dessa forma, simbologicamente, eles estavam transferindo o pecado do povo, o pecado deles, sobre aquele bode. Então, depois disso, eles oravam, pediam perdão. Terminando essa cerimônia, o animal era conduzido ao deserto por um homem que deixasse ele no local onde não houvesse habitação. Era simbolizado então a remoção dos pecados de Israel, levados por este bode que não seria mais relembrados. Isso está registrado no Levítico 16. Ninguém poderia dar cuidado ao animal, ele deveria ser esquecido lá no deserto. Então, depois disso tudo, o sacerdote lavava as mãos e se purificava. Entende? O lavar das mãos, não tenho mais culpa, meus pecados foram perdoados. Lembra, na crucificação de Jesus, alguém lavou as mãos, eu lavo minhas mãos, eu não tenho pecado nesse ato. Por aí. Assim a cerimônia estava encerrada e os pecados de Israel estavam perdoados. Lavou as mãos. O significado dessa cerimônia para os cristãos, o mero ato de se imolar um animal, claro que não proporcionava a ninguém o perdão dos pecados. Perdão é uma realidade espiritual que deve partir do próprio Deus em nós, nos quebrantando. Se o indivíduo não se arrependesse, não seria os sacrifícios e os Jesus que iriam purificá-lo. O arrependimento de dentro para fora. O escritor dos Hebreus, no capítulo 10, diz que essas coisas simbolizavam o que estava para acontecer. Deus só pode perdoar-nos e nos tornar santo pelo sacrifício do corpo de Cristo, conforme Hebreus 10, 10. E, portanto, só estamos aptos para nos achegarmos a Deus por intermédio do sangue do Cordeiro, a saber, Jesus Cristo. Cristo não apenas foi o sacrifício eterno,
mas também ele atuou como sumo sacerdote, pois ele próprio entregou a oferta do sangue derramado pelos nossos pecados. E, queridos, já foi realizado de uma vez para sempre. Ele foi, como resiste Hebreus 7:28, o único sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Certo? Uma sexta festa, né, do calendário judaico é a Chanukah, ou festa das luzes, né? Chanukah, do hebraico Hanukkah. A palavra Chanukah significa a inauguração ou a dedicação. Essa alegre comemoração tem diversos nomes, como festa da dedicação, festa das luzes, ou festa dos macabeus, festa da iluminação, e depois passou a ter também festa da rededicação. A razão dessa festa era a seguinte: com 8 dias de duração, próximo a Natal, eles comemoravam a vitória da revolta dos macabeus, que aconteceu no ano de 165 a.C., contra a dominação sírio-helênica da Judéia sobre o seu Leucida Antíoco IV. Antíoco proibiu a prática da religião judaica, insistindo que os judeus abandonassem a sua fé, senão eles seriam mortos. Deu ao templo a denominação de Júpiter Olympus, foi o nome que ele colocou no templo de Israel. Determinou que o altar fosse utilizado para sacrifícios pagãos e que fosse oferecido mensalmente no dia 25, que correspondia à data do aniversário dele, Antíoco IV. Mas, certa ocasião, Antíoco saiu para uma batalha e os judeus se revoltaram sobre o comando de Judas Macabeu. Quem foi Judas Macabeus? Também conhecido como Judas o Martelo. Ele foi o terceiro filho do sacerdote judeu Matatias, né? Liderou a revolta dos macabeus contra o Império Seleucida entre os anos de 167 a 160 a.C. Seu epíteto macabeu vem da palavra do siríaco macaba, que quer dizer martelo. Daí Judas, o martelo. E esse nome foi lhe concedido em reconhecimento pela sua bravura, pelos combates que ele havia feito e pelas vitórias que havia conseguido. O conflito que se seguiu determinou no impasse. Aí então os dois lados entraram em negociação para chegarem à paz. Judas Macabeu, Antíoco, determinou que os judeus, recuperando o controle do templo, foi aceito isso. Pouco depois estavam purificando o templo. Atos de adoração voltaram a ser celebrados no templo de Israel. Normalmente era observado no dia 25 do mês Xislei, compreendido entre novembro e dezembro. Na era dessa festa, não era obrigatório fazer a celebração em Jerusalém. Assim, a maioria das pessoas comemoravam em sua própria cidade. O sentido básico da festa era que o povo se alegrasse e se divertisse junto com os seus familiares. Aí eles acendem muitas luzes nas casas, nas sinagogas. Essa festa durava quase 8 dias, né? Então, o sentido desta festa para o cristianismo é que ela tem correspondido a cada um dos itens que a Bíblia registra no Novo Testamento. Mas essa festa ela só é mencionada uma vez no Novo Testamento, né? Em João 10, versículo 22, onde se menciona que Jesus estava no templo, no pórtico de Salomão, por ocasião da festa da dedicação, que era essa festa aí. E por fim, por último, a festa do Purim. Essa palavra vem do plural de pur, que significa sorteio ou sorte. Ela veio do acadiano puru. Então a palavra Purim significa sortes. A ação de Ramã de lançar pur, a sorte, a fim de determinar o dia do massacre, deu origem ao nome da festividade Purim, ou festividades das sortes, conforme está lá em Esther. Esse registro todo se encontra no livro de Esther. Ok? Essa é outra festa judaica de comemoração alegre que os judeus acrescentaram à sua lista de dias festivos do após exílio babilônico. Durante essa época de Esther,
Amã, o Agagita, primeiro-ministro da Pérsia, começou a nutrir um forte ódio contra os judeus que ali residiam. Esse fato está registrado no livro de Esther, no capítulo 9. Aí, o que sucedeu, o final da história, é que Mordecai assumiu o cargo de primeiro-ministro e despachou cartas a todos os judeus, incentivando a passar e comemorar essa festa da libertação junto com eles. Em Esther 9, no capítulo 9, versículo 20 a 22, diz que Mordecai instruiu o povo para que observasse essa festa no dia 14 e 15 do mês de Adar, compreendido entre os meses de fevereiro e março. O local da festa poderia ser celebrado em qualquer lugar, né? Não era necessariamente em Jerusalém, mas em qualquer lugar. E o sentido dessa festa para nós, né, é que alguns estudiosos levantam a hipótese de que a festa dos judeus, mencionada lá em João, no capítulo 5, versículo 1, seja uma referência a Purim, né, o que está registrado lá em João. Não temos certeza disso, né, que seja a festa do Purim, mas traz indícios que poderia ser referência a essa festa aqui. Então, queridos, essas são as 7 festas do judaísmo. Algumas nós comemoramos ainda, outras foram esquecidas pela história porque marcaram aquela época. Mas dá para a gente entender um pouquinho como eram as celebrações do povo de Deus a nível de gratidão por tudo que Deus tem feito a eles. Ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre essas festas tão bonitas, importantes, interessantes e que algumas ainda precisam ser vividas na sua essência. Ok? Deus te abençoe e que essa palavra tenha enriquecido mais ainda a tua fé. Ok? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo nos seus canais. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.